E a questão de ser pai, a gente vai aprendendo todo dia, né? Porque foi o comecinho, trocar fralda, isso, aquilo, a gente vai aprendendo ali. E cada dia que ela vai ficando com a gente, vai ensinando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Eu acho que é bem assim, um aprendizado convívio. Eu costumo dizer que ela me ensina mais do que eu ensino para ela. Foram 2 anos e meio de espera para estar habilitado à adoção. Daí, já com nome no Cadastro Nacional, foi um pulo para Fabrício e a esposa estarem com a Luísa nos braços. No dia que a gente foi chamado para assinar os papéis que estávamos na fila, a gente já foi informado da existência da Luísa. Né? Então, assim, mas esse processo, todas as entrevistas são bem desgastantes, porque chega um momento que você pensa, já escrevi sobre isso, que você para e fala assim, nossa, eu estou escolhendo uma criança, eu estou escolhendo um carro, porque é cor, qual é a cor, qual é isso, são coisas assim, eu quero uma criança para amar, eu não quero, independente de cor, de sexo, de cor do cabelo, se o cabelo é cacheado, se o cabelo é liso, então assim, a gente quer uma criança para poder amar. O processo legal para uma família estar habilitada à adoção é longo e exige bastante paciência. Até porque a decisão pela adoção é um passo importante. Tanto que desde 2010 os pretendentes à adoção passam por um curso de preparação psicossocial e jurídica. Afinal, é preciso ter consciência e compreender que a demora pode ser um tempo a mais para a família amadurecer a ideia. Porque te abre muito a tua cabeça assim, para como que é o processo de adoção. Que a justiça ela não tem que atender aos pais, ao desejo dos pais. Eu quero uma criança loura, de olhos azuis, linda, menina de 20 dias. Não, e que vai chamar Grazi. Não é isso que eles querem. Eles têm que atender o interesse maior é da criança, e que precisa de um lar, que precisa de amor, que precisa de carinho, e que tem que encontrar uma família que dê o amor e o carinho e que não vai devolver, igual a gente vê muito caso de criança que é devolvida. A gente precisa conhecer essas famílias, né, porque as crianças que são encaminhadas para adoção já passaram por muitas dificuldades. Então a gente precisa saber para quem está encaminhando essas crianças, né, ter alguma segurança de que elas vão ser bem cuidadas nesse novo ambiente. Se o processo de habilitação da família interessada em adotar já é demorado, o de destituição do poder da família, que é quando a família biológica perde a guarda da criança e ela fica apta para adoção, também é. Em Santa Catarina, temos quase 1.400 crianças e adolescentes em abrigos, mas nem todos estão habilitados para a adoção. Muitos esperam o processo de destituição da família biológica. É esse procedimento que vai garantir a segurança efetiva da adoção pela família substituta. Então, a criança que vai acolhida, e a medida de acolhimento ela é conceitualmente excepcional e temporária, ela deve ser sempre revista, no máximo a cada 6 meses, e uma das possibilidades, até que se decida que a criança seja encaminhada para uma nova família, é a reintegração familiar e a integração da família e da criança em programas sociais de promoção a essa família. Então, é por isso também que existe um número reduzido de crianças prontas para adoção. Porque muitas vezes, mesmo que a criança seja acolhida numa casa-lar, o caso dela não necessariamente é de destituição do poder familiar, porque talvez a violação não tenha sido tão grave dos direitos inerentes à criança, e que não haja necessidade de encaminhamento para a adoção, mas de investimento na família natural, ou numa família extensa, composta por um avô, um irmão já maior de idade, enfim. Para o Judiciário, o tempo que leva o processo de destituição do poder familiar é fundamental para o sucesso da adoção. O processo de destituição do poder familiar ele não pode ser considerado moroso, porque nós, o Judiciário, nós primamos muito mais pela segurança do que pela agilidade no sentido de proporcionar o mais rápido possível a destituição do poder familiar. A nossa experiência demonstra que todos os procedimentos necessários dentro da destituição têm que ser feitos com muita cautela, até porque para que ao final
aquela família interessada na adoção da criança ou do adolescente, ela tenha também a segurança de que vai permanecer com a criança com tranquilidade, sem que a família de origem venha a se arrepender ou venha a querer novamente a criança de volta. O problema é que durante esse tempo, o tempo passa. E nas casas-abrigo, a espera das crianças vira angústia. E eu sempre falo, um dia na vida de uma criança faz diferença. Então essa morosidade muitas vezes, né, de ter toda uma questão de destituição da família, é um processo que muitas vezes demora, mas cada dia faz diferença na vida delas, né? Cada caso é um caso, né? Existem crianças que realmente há a possibilidade de permanecer no seio familiar, quando são acolhidas é feito esse estudo, é averiguado a situação da família, mas existem casos que realmente a destituição poderia ser mais rápida, né? Que são casos de violência, de abuso sexual, que são casos mais extremos. Então esses casos poderiam sim ser abreviados, né? A nossa experiência demonstra que muitas vezes esse período da destituição do poder familiar faz com que a criança passe de uma faixa hábil à adoção para uma faixa com mais dificuldade, onde os casais não têm tanto interesse para a adoção. Mas como eu já disse anteriormente, a gente precisa da segurança dentro da destituição do poder familiar. Essa demora, por vezes, pode significar menos chances de adoção. Na reportagem de amanhã, você vai entender que os motivos da demora no processo legal de adoção nem sempre têm relação com a morosidade da justiça. A gente já vinha preparado para uma criança que já expõe as opiniões dela. A gente não estava esperando uma criança que fosse um ropozinho, porque isso não existe. A gente imagina um filho, aquela coisa, a gente tem todo o ideal. Só que como qualquer criança, ela tem a personalidade dela. Então, assim, a gente já esperava por tudo isso e foi perfeito. Tudo que a gente imaginava, sem criar nenhuma expectativa. Kim e Michele fazem parte de uma minoria nas estatísticas, são pretendentes à adoção tardia. O casal adotou Isabela com 10 anos. Hoje, um ano depois, a menina tímida lembra em poucas palavras como foi o primeiro contato com os pais. Quando eles chegaram lá e eles foram lá no quarto nosso, aí eu dei uma foto. O processo de adoção da Isabela foi muito rápido, por ser adoção tardia acima dos 10 anos de idade. Kim e Michele nem entraram para a fila. Desde que a gente entrou com o processo até a Isabela estar com a gente em casa, foram 6 meses, quase 7 meses. A Isabela queria muito uma família, né? A gente teve um anjinho no meio do caminho que conheceu a Isabela e nos avisou, nos mandou uma mensagem dizendo que tinha achado a nossa filha. Então, o fato dela querer muito uma família ajudou muito na adaptação. Porque vocês queriam muito um filho. Então isso ajudou muito. Nas estatísticas do Cadastro Nacional de Adoção, apenas 10% querem adotar crianças com mais de 5 anos de idade. Em Santa Catarina, temos cerca de 3.200 pretendentes à adoção para quase 1.400 crianças e adolescentes acolhidos em abrigos. A maioria entre 5 e 18 anos de idade, fora do perfil mais procurado pelas famílias que querem adotar, que são os bebês. E aí, a conta não fecha. O perfil de crianças aptas para adoção é o oposto do perfil pretendido pelos pretensos adotantes. Então, é aí que não fecha. Do ponto de vista legal, esse é o maior entrave no processo de adoção. Porque nós temos, a partir de uma faixa de idade, a partir dos 5, 6 anos, uma redução drástica de interessados em adotar. E é justamente nessa faixa que a gente tem o maior número de crianças, a partir dessa faixa, a partir dos 5, 6, 7, 8 anos, que a gente tem o maior número de crianças aptas para serem adotadas.
Cerca de 80% dos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção preferem crianças com até 3 anos, meninas, sem irmãos. Em Santa Catarina, das 1.391 crianças em abrigos, 707 são meninas, mais da metade, mas a maioria não se enquadra na idade. E aí, é uma corrida contra o tempo que vem sendo trabalhada pelos grupos de apoio à adoção. Por parte dos pretendentes, essa espera em alguns momentos é até, digamos, positiva. Por quê? Porque dá mais tempo para os pretendentes se prepararem para a adoção. E com isso também eles vão conhecendo mais profundamente o tema da adoção. Muitas vezes acontece de, durante esse período, os pretendentes mudarem o seu perfil, né? Entenderem que existem outras possibilidades de adoção e não só aquela de um bebê, né, branco, menina. E isso também é importante para eles. Agora, para as crianças que estão nas casas lares disponíveis para adoção, essa demora com certeza é mais, digamos, dolorida, assim, né? Quanto mais tempo elas ficam lá, mais tempo estão desperdiçando, digamos assim, da sua infância, né? Dentro de uma família. Essa situação reflete diretamente no tempo de espera dos pretendentes na fila de adoção. O Estado não quer intervir de forma abrupta no planejamento familiar. Então, se a pessoa ou o casal se considera apto para adotar uma criança muito nova, ele vai submeter uma espera maior, de 4 anos às vezes? Vai. Mas é o projeto de família dele. O Estado não quer forçar que o indivíduo reveja o seu projeto de família, né, com uma obrigatoriedade, muitas vezes, de adotar um grupo ou crianças mais velhas, para que essa adoção dali 4, 5 anos se mostre uma adoção mal sucedida. Aí está mais uma preocupação. O processo de adoção não termina no encontro da criança com a família. Na verdade, esse é apenas o começo de uma longa história. As pessoas precisam ter ciência de que estão assumindo crianças como filhos, né? Crianças ou adolescentes, e que filho é para a vida toda. Eu mudei, a Michelle mudou como pessoa. A gente passou a ser outra pessoa depois que teve a Isabela em casa. Beijo, pai e mãe. Obrigado por tudo.